Olá, pessoal do Vencendo Concursos, estamos aqui para mais uma aula. Hoje nós vamos falar, eu, professor Fábio Inácio, eu sempre deixo aí minhas aprovações, formações para vocês conhecerem. Hoje nós vamos falar da questão dos primeiros socorros. E aí é importante você entender que aqui não é um curso para você fazer atendimento de primeiros socorros, e sim para você acertar questões nos concursos públicos. Por quê? O ideal é você realmente fazer um curso de primeiros socorros, caso você precise utilizar na prática, Porque aqui é para a gente aprender o essencial para a realização de concursos, Existem inúmeros cursos aí dos bombeiros, do SAMU, que são ideais aí para a prática, Primeiros socorros e prevenção de acidentes aplicados ao ambiente escolar. Então vamos lá. Como prevenir acidentes no ambiente escolar? Isso é importante, Então, por exemplo, não permitir a entrada de alunos na cozinha. É um detalhe, Cozinha tem muitas coisas perigosas, fogo, água quente, enfim. Tomar cuidado para que não haja vazamento de gás, deixar sempre o botijão em lugar arejado, tirar isso aqui. Então, também uma preocupação aí é nunca deixar o fogo aceso sem que fique um responsável no local, verificar sempre o prazo de validade dos alimentos, evitar o uso de objetos quebrados ou rachados, Muita gente às vezes permanece aí com copos, rachados, enfim, é um perigo. Manter o lixo sempre tampado e dar a ele o destino correto. Não tocar em fios, interruptores, tomadas, aparelhos elétricos com as mãos molhadas ou pés descalços para evitar o choque elétrico. Evitar o uso de tese, benjamins nas tomadas, São aquelas, a famosa, quando você coloca um monte de coisa, ligado numa única tomada, Naqueles conectores, benjamin, enfim, tem região que chama de nome diferente, Mas são aqueles conectores, adaptadores, enfim. E aí você pendura muita coisa ali, pode dar o risco de um incêndio em virtude da sobrecarga elétrica, Produtos de limpeza devem ser guardados em local apropriado, sempre em embalagens originais com a identificação do produto. Nunca reutilize frascos, Então, por exemplo, colocar produtos de limpeza em garrafas de refrigerante. Você sabe que o refrigerante as crianças adoram, gostam, e aí é uma coisa que pode gerar aí um acidente, que a criança pode achar que é refrigerante e vai tomar, e aí é um problema sério, Outras coisas importantes, materiais de conservação da escola, como martelos, pás, enxadas, entre outros, também precisam de um lugar apropriado para serem guardados e só devem ser usados por pessoas adultas que sabem fazer o uso correto dos mesmos. Manter limpas as áreas externas, evitando entulhos como pedras, tijolos e madeira, aparar regularmente a grama e recolher folhas caídas que se acumulam excessivamente. Esse item aqui é importante principalmente por conta do aparecimento de escorpiões na escola, Então, escorpião, aranha, eles gostam muito dessas folhas caídas e de grama, principalmente aquela grama chamada de amendoim, Aquela grama rasteira, que é um perigo aqui. Escadas devem ter sempre corrimão e piso antiderrapante, evitar subir em escadas, árvores e andaimes sem material de segurança, sinalizar pisos molhados, evitar andar sobre os mesmos, usar sempre calçado apropriado para a atividade que vai desenvolver, então evitar aí, o salto alto, por exemplo, em ambiente escolar não é indicado. Praticar atividades físicas sempre com cautela e calma, não andar pelo pátio com objetos de vidro ou pontiagudos, usar o laboratório sempre com supervisão de um responsável, observar atentamente as instruções de uso de qualquer substância que for fazer uso correto de acordo com sua finalidade do mobiliário da escola, evitar improvisos e pensar sempre 2 vezes antes
de executar qualquer tarefa. Então, tem gente que gosta, né? Ah, empilha 2 carteiras para subir, aí, né? É queda, é problema. Então, evitar tudo isso. Então, são várias recomendações na escola para evitar acidentes, prevenção. Sinalizar locais com maior incidência de acidentes, né? Então, aí está atento. Como agir frente a um acidente? Então, nós vamos falar agora sobre primeiros socorros, dando aqui algumas dicas, falando algumas coisas. É importante sempre ter em mente o seguinte: ter calma, né? Só pode socorrer alguém quem está calmo. Se você está apavorado, a chance de erro é maior, então precisa ter calma. Firmeza para usar os conhecimentos básicos de primeiros socorros, respeitando suas limitações. Então, é claro que você vai ali respeitar suas limitações. Eu fui diretor de escola, né? Agora eu sou supervisor de ensino, mas quando tinha acidente, eu tinha muito problema com sangue, ver sangue. Eu superei isso, né? Então eu tinha calma, olhava, falava assim, profissional, né? Agora luva, sempre ali equipado para fazer uma limpeza de um ferimento, normalmente com soro fisiológico, água, sempre usando luvas, né? Sempre lavar bem as mãos antes de fazer qualquer atendimento, observar o local do acidente, verificar a segurança das demais pessoas, não se torne mais uma vítima. Você não vai tentar salvar uma pessoa e se colocar em risco, porque senão podem ser 2 vítimas, né? Então, tem que ter todo um procedimento para que você possa salvar uma pessoa sem se tornar mais uma vítima. É como uma pessoa está morrendo afogada e você não sabe nadar e você vai lá tentar salvar a pessoa. Isso é muito comum acontecer e aí acabam tendo 2 mortes ao invés de um afogamento, você tem 2, né? Então não é saudável fazer isso, tá? Peça para alguém ligar para o socorro especializado, informando o local do acidente, telefones de contato, situação da vítima e, em seguida, para a família da vítima. É sempre importante isso. Procure tranquilizar a vítima. Execute somente o procedimento que souber fazer com segurança para evitar maiores complicações do estado da vítima. Se você não sabe fazer uma massagem cardíaca e tal, não vai inventar de fazer. É melhor você chamar o socorro. É que nem você tentar salvar uma pessoa e se colocar em risco. É melhor você tentar buscar o socorro para salvar aquela pessoa. Ou seja, tem mais chance de você salvar ela do que você se tornar mais uma vítima, né? Evite remover a vítima e só transporte em último caso. Aguarde no local o socorro especializado. Evitar remover, né? Sempre aí o transporte ele deve ser último caso, tá? Então, a gente vai ver situações de transporte, mas ele é sempre o último caso. Tome cuidado com atitudes incorretas e precipitadas, e isso pode agravar a situação. Monitore sempre os sinais vitais até a chegada do socorro. Nós vamos ver quais são os sinais vitais, né? E é importante ligar, né? SAMU 193, Corpo de Bombeiros 193, SAMU 192, Polícia Militar 190, os telefones aí importantes, né? Então, sempre chamar o socorro é importante. Especialistas, né? Lembrando que a gente está ali para os primeiros socorros e existem pessoas que são mais capacitadas ali para fazer isso. Olha só, vamos trabalhar aqui com questões também com vocês. E eu vou comentar com vocês que existem vários documentos de primeiros socorros, né? Então, às vezes, tem algumas diferenças em procedimentos entre um e outro, tá? E nós vamos comentar isso. No caso de acidente com transporte de aluno, deve-se acionar o Corpo de Bombeiros ou SAMU, imediatamente solicitando socorro. Nossa mensagem deve ser imprecisa e invasiva, B, preocupada e hesitante, C, clara e objetiva, D, exasperada e parcial, E, tolerante e subjetiva. Bom, o que é importante num acidente? É você ter uma comunicação clara, você falar o que está acontecendo e objetivamente, não ficar ali
Ah, porque a pessoa caiu assim, assim. Não, seja objetivo, seja claro, não pode ser hesitante, não pode ali demonstrar uma preocupação que atrapalhe a comunicação, impreciso, evasivo, exasperado, como eu citei o exemplo, subjetivo, não, você tem que ser objetivo e claro. Olha, houve um acidente, a pessoa caiu da escada, ela está assim, está consciente, etc. Né? Então você tem que dar as informações objetivas de forma clara, concisa também, né? Para não ali ficar falando um monte de coisa. Então aqui, letra C, sempre de uma forma tranquila você fazer esse procedimento. Sinais vitais. O que são sinais vitais? São sinais que informam sobre o estado da vítima. Respiração é um deles, né? Então, podemos observar o ar que entra e sai dos pulmões, ter expansão do tórax ou sentindo com a nossa face colocada próximo ao rosto da vítima, como está na figura. Normalmente, a frequência de respiração das crianças é de 15 a 30 por minuto, né? E do adulto de 12 a 20 por minuto. Tá? Então, o metabolismo, a criança é um pouco mais acelerado, né, de 15 a 30, e o adulto de 12 a 20. Então, quais são as formas? Ver se a pessoa está respirando. Tórax, né, movimentando ali, ou a pessoa colocando aqui, como na figura, o rosto próximo para sentir se a pessoa está respirando. A pulsação também é outro sinal vital, e ela pode ser observada com mais facilidade no pulso ou na carótida. Né? Então, aqui a figura está mostrando no pulso, como é que a gente está ali vendo a pulsação da pessoa, né? Ou na artéria do pescoço, que é a próxima figura aqui, ó, né? Artéria do pescoço, certo? Vou colocar aqui, que aqui está os dois, fica mais fácil você entender. Então, aqui na artéria do pescoço e aqui no pulso, utilizando os dedos médios e indicador para pressioná-los, e a pulsação normal de uma criança é 120 por minuto, do adulto vai variar de 70, 80, né? Tem gente que tem um pouquinho menos aqui, enfim, dependendo da condição da pessoa. Às vezes a pessoa pratica esporte, que nem a pessoa que corre e tal, às vezes o batimento é um pouquinho menor, né? Devido à atividade física, enfim. Tá, mas normalmente 70, 80 e o da criança aí um pouco mais acelerado de 120 por minuto, tá? Então é fácil você medir a pulsação da pessoa. A temperatura, né? Temperatura, o normal é entre 36 e 36,5, né? Aqui é graus, tá? 36 e 36,5, podendo se notar com o tato quando a pele está muito fria ou quente, pode-se observar a pele ficar pálida ou arroxeada, né? Você pode colocar a mão assim, ó, o dorso da mão aqui, né? Acho que é dorso que fala, é uma palma aqui, ó, a partir de trás da mão, e também você pode medir ali a temperatura da pessoa. Entre 36 e 36,5, tá ali tranquilo, normal. Consciência, né? Pode ser observada quando a vítima responde a perguntas diretas que faz clareza e lógica. Não, a pessoa está ali, meio caiu, bateu a cabeça, você pergunta o nome, onde a pessoa está, a idade dela, né? Então, para você ver o nível de consciência dela. Se ela estiver muito confusa, trocando coisa e tal, significa que a batida teve um efeito ali e é preciso chamar rapidamente o médico, né? Em todos os casos, batida na cabeça com confusão mental é uma coisa que precisa ser analisada e atendida. Olha só, aqui para mostrar para vocês como às vezes as bancas colocam diferente, né? Então, os sinais vitais são indicadores das funções vitais e podem orientar o diagnóstico inicial e acompanhar a evolução do quadro clínico de uma vítima. Conforme a orientação, assinale a alternativa correta. Olha só, alternativa A, né, diz lá. Os sinais vitais são pulso, respiração e pressão arterial. B, os sinais vitais são temperatura, apneia e pulso. Os sinais vitais são pulso, pressão arterial e hipotermia. Os sinais vitais são respiração, temperatura, pulso e ansiedade. Então, a gente vai por eliminação, né? Aqui não tem ansiedade, né? Não é sinal vital.
hipotermia também não é sinal vital, a apneia também não é sinal vital, né? Problema aí no sono, isso não é. O que seria a letra A, né? Que restou aqui, gabarito, pulso, respiração e pressão arterial. Poxa, professor, mas não colocou aí os itens que nós vimos, né? Então, essa é a variação de banco. Ó. Aqui a gente tem pulsação, né? Coloquei muito pulsação de respiração, pulsação, temperatura e consciência. Então, pode aparecer aí uma variação, aqui colocou pressão arterial, né? Pode aparecer essa variação? Pode, porque os manuais, não existe assim uma padronização de manuais de primeiros socorros no Brasil. Então, tem diferenças, por isso que eu estou chamando a atenção. Aqui, por eliminação, a gente chegaria na resposta, né? Mas aquele lá é o básico, assim. Você vê se a pessoa está com pulso, se está respirando, se está ali consciente, né? São sinais vitais, tá? Se tem ali a pressão dela também é um sinal vital e está colocado aqui. Por isso que eu estou trazendo para vocês, porque pode aparecer na prova. E quando a banca não diz qual manual que ela está utilizando, aí nós temos vários manuais no Brasil com algumas diferenças. Não são grandes, são essas, como eu citei, mas normalmente a banca já faz com que você, eliminando as alternativas aqui, como nesse caso, você chegue na resposta. Tá? Bom, vamos lá. Né? Número 3, olha aqui, ó, outra questão que eu trouxe para dar exemplo. No atendimento à pessoa vítima de acidente ou mal súbito, a verificação dos sinais vitais é essencial, pois são sinais vitais que indicam a existência de vida. A busca por indícios que permitam tirar conclusões sobre o estado geral de uma pessoa é, portanto, muito importante. Então, isso é uma definição importante, né? Sinal vital é aquela que indica a existência de vida, né? Assim, os seguintes sinais vitais sobre o funcionamento do corpo humano devem ser avaliados, à exceção de um, assinale. Aí fala de temperatura, né? De pulso, de rubor facial, de respiração e pressão arterial. Olha aqui, ó, aqui nesse caso a banca trouxe. Ó. Temperatura é um sinal vital? Sim. Pulso é um sinal vital? Sim. Respiração é um sinal vital? Sim. Pressão arterial é um sinal vital? Sim. Rubor facial? Não, né? A pessoa está com vergonha lá, ficou vermelha. Ah, isso é um sinal vital? Não. C, então, aqui nesse caso, porque a gente está procurando a exceção. Né? Então, letra C. Tá vendo? Duas perguntas trouxe de exemplo aqui, falando de sinais vitais, que cai muito aí nas provas de primeiros socorros. Aqui falando um pouco da caixa de primeiros socorros, né? O que deve ter? Gases esterilizados, luvas de látex, né, para atendimento, aí principalmente quando houver hemorragias, rolo de atadura de diversos tamanhos, paradrapo, tesoura de ponta redonda, soro fisiológico, importante na limpeza de ferimentos, principalmente, água destilada e água oxigenada, colher medida para soro caseiro e termômetro. Né? Aí o básico de uma caixa de primeiro socorro, certo? Como se proteger ao prestar socorro? Usar luvas de látex ou improvisar proteção para as mãos com algum material impermeável, como sacola de plástico devidamente limpo. O improviso ele é sempre o último caso, né, gente? Sempre o último caso, tá? Sempre o último caso. É que às vezes não tem lá o material. Né? Lavar bem as mãos com água e sabão após prestar o socorro, né? Se for possível, antes também, né, para evitar ali qualquer tipo de contaminação, evitar tocar os olhos, boca ou nariz antes de lavar as mãos, utilizar, se possível, máscara de bolso ao aplicar a respiração boca a boca, se possível, né? Se não for possível, aí não tem jeito. Estar sempre com a carteira de vacinação em dia, são itens aí para se proteger em caso de socorro. Termos anatômicos importantes. Quando a gente estuda, a gente vê muitos termos anatômicos e às vezes as pessoas se perdem, não sabem, estou lendo lá o manual, não entendi. Né? Posição anatômica em pé, corpo ereto, braços para baixo ao longo das laterais do corpo, das palmas das mãos voltadas para frente, né? Que é essa primeira posição aqui, isso a gente chama de
decúbito, né? Decúbito frontal aqui, né? Dorsal, desculpa, decúbito dorsal, né? Quando a gente está assim, nessa posição aqui, tá? Aí a gente chama de decúbito dorsal. O decúbito ventral é com o abdômen para baixo, né? Então você vai ver muito essa expressão, decúbito dorsal, colocar a pessoa em posição de decúbito dorsal. Aí você não sabe, né? Às vezes a pessoa fala, o que é isso? Decúbito ventral é com a barriga para baixo, né? O abdômen para baixo, o decúbito dorsal é deitado de costas, né? Com a barriga para cima, certo? Aqui o decúbito lateral, que é deitado de lado, esquerdo ou direito, né? Então, aqui as posições, direito ou esquerdo, né? E como imobilizar uma vítima. Vocês viram que isso é em último caso. Utilizando uma maca, 2 toalhas enroladas para firmar a cabeça dos 2 lados, né? Então é importante você não deixar o pescoço ficar dançando e prender o restante do corpo, em caso de suspeita de lesão da coluna em pessoas inconscientes. Então, é importante, se for necessário, em último caso, e aí tiver esses materiais também, você imobilizar uma vítima. Por quê? Se você retira uma vítima de forma incorreta, você pode causar uma lesão que não tem mais volta, né? Então, a pessoa pode ficar paraplégica, ter um problema sério caso seja movida de forma incorreta, né? Então, usando talas feitas com madeira, revista dobrada, cabo de vassoura ou outro objeto firme que não se dobre, ataduras que envolvam o membro ferido sem apertar muito, né? Não pode aí apertar demais para dificultar a circulação sanguínea. Então, aqui alguns exemplos, né, de talas aí feitas com madeira, revista e tal, só para imobilizar, caso não dê para você chamar ali rapidamente o SAMU, o bombeiro, né, ou mesmo a polícia militar, certo? Usando a tipóia é importante aí quando tem algum ferimento aí no braço, com o tecido dobrado na forma de triângulo, com as pontas presas ao redor do pescoço para braços, né, com suspeita de fratura, aí você pode usar a tipóia, tá? Formas de transportar uma vítima. O transporte deve ser feito em ambulância ou carro de bombeiro, em outros veículos somente quando não houver outra possibilidade, em baixa velocidade, evitando arrancadas bruscas ou freadas, né? Porque assim, a ambulância, o carro do SAMU, eles são preparados para o transporte. Já um carro normal, né, não é, então ele tem que estar em baixa velocidade para evitar ali maiores danos para a pessoa. Imobilizar todos os pontos suspeitos de fratura, mantém a vítima deitada, né? Utilizar uma maca para deixar a vítima totalmente imóvel, podendo improvisar com uma tábua ou porta de madeira. Ela serve para suspeitas de lesão na coluna e para pessoas inconscientes, tá? Então, nesse caso aqui, de lesão na coluna, aquilo que eu falei, que é importante aí você ter todos os cuidados. E utilizar transporte de apoio para pessoas com leves ferimentos que possam andar, né? Então, nesse caso, quando for leve, aí você pode apoiar a pessoa, que se for uma questão leve, é possível você fazer esse tipo de apoio, né? Para pessoas com ferimentos nos braços ou pernas, pode-se utilizar o transporte nos braços, que é esse da primeira figura, transporte aqui dos braços, né? Ou cadeirinha humana, que é esse da segunda figura aqui, tá? Pelas extremidades ou por cadeiras, né? Também você pode ter uma cadeira e transportar a pessoa, tá? Pessoas inconscientes pode-se usar um lençol ou lona para arrastar a vítima de um extremo para outro, né? Esse caso aqui, ó, tá? Então, quando a pessoa está inconsciente, você pode puxá-la, né, através de uma lona, nesse com muita calma, né? Isso é somente se não tiver possibilidade de acionar o SAMU, de acionar
o bombeiro. É sempre importante falar isso, tá? São casos extremos aqui, né? Então, quando não há possibilidade, aí sim, certo? Bom, vamos ver uma questão aqui, ó. O transporte de uma vítima é de extrema importância e pode ser decisivo para a sua sobrevivência. Antes de transportar a vítima, é fundamental verificar sempre se ela apresenta confusão mental, hemorragia, fraturas, traumatismo da coluna, sinais vitais de respiração. Dos itens acima descritos estão corretos apenas a e A 1 e 2, B 1, 3 e 4, C 1, 2 e 4, D 1, 3, 4 e 5 e E 2, 3, 4 e 5. O que é fundamental você verificar? Então, por exemplo, hemorragia, sim, é fundamental, né? Para ver se a pessoa está ali. Fratura, essencial, né? Porque o transporte, todo jeito, depende muito se a pessoa tem fratura ou não. Traumatismo na coluna, sim, super, né? Então, ó, esse não tem o 4, a gente já eliminava. Esse não tem o 4, a gente já eliminava. Por quê? Se não tem o 4, não tem nem o que pensar, é só eliminar. Sinais vitais de respiração, sim, também importante. Portanto, é letra E. Ah, e a confusão mental? Não, isso aqui não interfere aí na questão do transporte, né? A pessoa está ali, bateu, está confusa, mas isso não, o que pega é a questão da hemorragia, e aí, dependendo da situação, você tem que atuar, a fratura, né, para fazer imobilização, traumatismo, os sinais vitais, para ver se a pessoa está respirando. Não adianta transportar ela e ela não está respirando, está sufocada, está engasgada, enfim, e aí ela vai morrer, né? Então, portanto, alternativa E, de escola, certo? Como proceder em caso de parada cardiovascular, né? Cardiorrespiratória, desculpa. Falei cardiovascular, cardiorrespiratória. Então, como proceder nesses casos? A parada respiratória pode ser motivada por ataque de asma, choque elétrico, afogamento, asfixia, inalação de gases tóxicos, problemas cardíacos, reações alérgicas, queimaduras, entre outros. Observa-se uma parada respiratória pelo tórax que não se expande, né? Falta de movimento, falta de ruído de respiração ou não se sente a saída de ar própria da face encostada em uma vítima. Pode ocorrer juntamente com a parada respiratória a parada cardíaca, ou seja, a parada dos batimentos do coração que se observa pela ausência de pulsação nas artérias. Nesse caso, deve ser feito a reanimação cardiopulmonar. Tudo que a gente fala aqui, gente, é se não der tempo de acionar imediatamente o SAMU. Né? Então, isso, por exemplo, a parada cardiorrespiratória ocorre muito, às vezes, com afogamentos, né? Então, o socorro tem que ser imediato, um ataque de asma ali, um choque elétrico intenso, uma asfixia, um gás tóxico, um problema cardíaco, então você tem que atuar ali rapidamente, né? E aí qual o procedimento? Ó, tá vendo? Ó, colocar a vítima em decúbito dorsal. Então aquela barriga virada para cima. Posicionar-se de joelhos ao lado do tronco da vítima, verificar se não há obstrução das vias aéreas, né? Fazer aquela checagem ali, olhar a boca da pessoa, tal. Colocar uma das mãos na testa da vítima e com a outra elevar o queixo, levantar um pouquinho, tapar o nariz da vítima, inspirar profundamente e cobrir toda a boca da vítima. Soprar o ar da boca da vítima de forma lenta até o tórax subir. Veja, isso aqui nós estamos falando para uma pessoa adulta, certo? Para uma criança você não pode fazer isso, senão você arrebenta a criança. Então tem que ser bem suave com a criança, lembrando que um bebê, né, uma criança tem um pulmão ainda no tamanho, então não pode você colocar lá o ar todo, enfim, você tem que ter muito cuidado. Então, se afastar a boca e deixar o tórax descer. Repetir a operação e verificar a respiração. Começar a massagem do coração colocando uma mão em cima da outra, entrelaçando os dedos
e apoiando entre os mamilos da vítima, pressionar 30 vezes para baixo com os braços esticados e com o peso do corpo. Novamente, num bebê não se faz assim, né? No bebê se faz diferente, pressionando só os dedos, senão você afunda o tórax do bebê. E, detalhe, aqui é apenas um curso para você aprender a responder certo, é teórico. O ideal é você fazer um curso, né, um treinamento com bombeiro, com o pessoal da saúde, para você fazer a massagem num boneco, né, pressionar 30 vezes para baixo. O ideal é ter 2 pessoas, porque cansa, né? Cansa, e você tem que fazer esse procedimento várias vezes, então não é fácil. Altere 2 respirações com 30 massagens, verificando os dados vitais a cada 5 ciclos até a vítima voltar a respirar ou até chegar ao socorro especializado. Se for necessário transportar a vítima, o procedimento não pode ser interrompido até o atendimento médico, né? Então aqui, ó, como se deve ajeitar a cabeça da pessoa, observar se não está nenhuma obstrução aqui, né? Aqui, ó, ele está com a mão na testa, inclinando um pouquinho, ó, puxando o queixo. A respiração boca a boca, aqui é onde deve ser feita a massagem. Olha aqui as mãos entrelaçadas, o movimento. Observar se a pessoa está respirando, né? Corpos estranhos na garganta. Um corpo estranho na garganta pode obstruir as vias aéreas de forma incompleta quando a pessoa tem dificuldade de respirar, porém o ar continua passando. A vítima emite sons, né? A gente chama isso de ouvace, né? Que é obstrução ali das vias aéreas, tá? Acalmar a vítima e fazê-la tossir para expelir o corpo estranho. Então, a tosse faz, né, você expelir. E caso isso não ocorra, procurar um médico. Uma vez eu engasguei com uma batatinha de festa, aquelas batatinhas que vem no molhinho, que é uma delícia. Eu coloquei na boca, eu era criança. Coloquei na boca, ela plum, escorregou para minha garganta, né? Então, como que eu consegui? Eu não consegui expelir ela, eu consegui engolir ela inteira, né? Mas o ideal nesse caso, se o objeto for, né, possível, a pessoa acaba engolindo. Mas se não, o ideal é ela expelir esse corpo estranho. Meu cachorro também já engasgou com aqueles ossinhos, né? E ele estava sem respirar. E aí o que a gente fez? A gente foi lá, tal, correu com ele no veterinário, mas antes de ele chegar lá, ele conseguiu engolir também. E aí voltou a respirar, tá? Então, são os procedimentos aí. E criança, né, sempre colocá-la de bruço, né, na palma da mão, quando for bebezinho, dá umas batidas nas costas, cuidado, lembrando sempre que é uma criança, né, para que ela possa desengasgar. Então, qual é o movimento que se faz, né? Vou até aumentar minha tela aqui para mostrar. Você coloca a criança aqui na palma da mão, dá uma batidinha nas costas dela, para que ela possa ali voltar a respirar, certo? Isso quando a gente tem bebês, né? Sempre os procedimentos para os bebês, eles serão mais delicados, né? Porque o corpo dele é mais sensível, tá bom? Nós vamos dar uma paradinha, a gente volta com o segundo bloco para encerrar essa aula. Até daqui a pouco. Olá! Você acaba de assistir a uma aula, ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no Vencendo Concursos para o curso Gabaritando Prefeitura de Valinhos. Você vai prestar para agente administrativo, auxiliar de desenvolvimento infantil, inspetor de alunos, recepcionista da saúde? Pois bem, nós temos o curso preparatório para todos eles, tá certo? Se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então continua, porque o recado é muito importante para você. Olha só, deixa eu mostrar aqui todas as vantagens do nosso curso online preparatório. Você vai ter vantagens da plataforma, tá? Você vai ter acesso imediato. Então, no momento que você adquirir o curso preparatório, você recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar com a gente imediatamente. Você terá acesso ilimitado, poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser e o curso fica válido durante um ano para você aproveitar. Você vai ter no curso teoria e questões comentadas. Aliás, centenas de questões comentadas pelos nossos professores, o que vai fazer uma diferença muito grande aí na sua preparação.
Você também terá material em PDF das aulas. Então, nós transformamos os slides dos professores em material em PDF. Você poderá baixar e servir como material complementar. Quais são os cursos que você terá direito dentro da nossa plataforma? Olha só, o curso de Agente Administrativo 2 completo, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil também completo, Inspetor de Alunos completo, Recepcionista de Saúde também completo, e além disso também montamos o curso Matérias Básicas. Se por acaso você for prestar algum cargo que não seja um desses primeiros aqui que eu citei, as matérias básicas estarão disponíveis para você também. Estamos preparando um super bônus, que é o caderno de questões, gente. Olha que maravilha isso, hein? São questões gabaritadas para você treinar. Milhares de questões à sua disposição, separadas por matéria. Tudo isso que eu informei para você num valor especial de lançamento de R$ 497 por apenas R$ 247 à vista ou 12 vezes de R$ 24,65. Para você adquirir o curso, olha só, super simples. Abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias. Beleza? Aí você vai fazer o quê? Vai ter um botãozinho lá de comprar. Você vai clicar nesse botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos, porque aqui você vence. Caso tenha alguma dúvida, lá na página do curso tem um chat online. Então você digita lá sua dúvida, um dos nossos consultores vai te atender imediatamente e vai sanar todas elas. Ou você pode chamar também na central de atendimento WhatsApp, tá aí o número 11 97465 6052, ok? Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Vou ficar te aguardando dentro da plataforma. Já clica no link aí, já faz a sua matrícula, inicie imediatamente os seus estudos. Valeu, muito obrigado e até mais.